Você corre, tem 5 minutinhos para se preparar e curtir esse jogaço aqui na tela do Fox Sports. E só aqui você acompanha Chapecoense e Flamengo. Flamengo esse que tem uma grande preocupação lá atrás, no gol do time rubro-negro. O Ricardo Lai está em Chapecó e traz as notícias do Flamengo pra gente. A homenagem aos jornalistas vítimas do voo da Chapecoense na sala de imprensa da Arena Condá não passou despercebida por Berril e Reinaldo Rueda, vice-campeões da Copa Sul-Americana com o Atlético Nacional. Venir siempre a Chapecó tiene por esa recordación, ¿no? Y bueno, para nosotros en Atlético Nacional fue un día unas horas de un gran impacto, muy fuerte, un golpe muy duro, porque nosotros habíamos hecho como 6 vuelos en esse mismo avión, con la misma tripulación, con el mismo comandante, la misma auxiliar. O Flamengo enfrenta a Chapecoense no primeiro jogo das oitavas de final da Conmebol Sul-Americana, valorizando a importância de seguir, com o objetivo de conquistar uma competição internacional depois de 18 anos. No todo el mundo tiene la posibilidad de jugar este torneo, así que nosotros lo tomamos con una gran responsabilidad. Na véspera do jogo, imagens apenas do aquecimento dos jogadores. E se divertiram com a irrigação do gramado, acionada justamente na hora do treino. Mas o ambiente de descontração muda quando o Reinaldo Rueda tem que responder sobre o goleiro titular da decisão da Copa do Brasil daqui 2 semanas. Não é fácil, agora temos essa decisão a tomar. Han vivido 2 momentos difíciles, tanto Murala como Thiago, lo están asimilando. Y la idea es que en estas 2 semanas, quedan 2 semanas solamente, uno de ellos assuma essa responsabilidade. Mesmo com os portões fechados, a gente apurou informações importantes do treino tático comandado pelo técnico Reinaldo Rueda. Não foi possível identificar o goleiro titular, mas Alex Muralha e Diego Alves treinaram a maior parte do tempo, com o Thiago apenas observando a atividade. E na equipe, a presença de Cuéllar no lugar de Márcio Araújo e Rodolfo no lugar do Juan. O jogador que hoje estamos odiando, mañana hace que nos abracemos, ¿no? Mañana hace un gol o el goleiro que hoy no queremos, mañana ataja un penal o una bola muy difícil y mañana y el que hoy es ídolo, el que hoy queremos, al que hoy estamos idolatrando, quizás mañana no pueda mantener esa figura, esa forma deportiva, ¿no? Estamos haciendo unos entrenamientos buscando que todos lleguen a um nível competitivo ideal. Nível competitivo linear. Resumindo o que disse o Reinaldo Rueda, tem que aproveitar os jogadores que nesse momento, no estágio físico, estão mais equilibrados, né? Eu diria, Paulo Lemos, que a Copa Sul-Americana, o Rueda, com exceção do goleiro, a gente viu aí que o goleiro é uma incógnita, né? Ainda. Ele está priorizando a Copa do Brasil no dia 27, dá sequência para o goleiro que ele entende que vai ser o titular lá no Mineirão. Mas do Rodinei para frente, na Copa Sul-Americana, é que ele tem efetivamente a chance de escalar o time ideal dele. Essa é a chance de pensar exatamente numa conquista que o Flamengo não tem, né? Pela 6ª participação sul-americana. E não é só por uma questão de estar ali na final da Copa do Brasil, não. O caminho da Sul-Americana do Flamengo é também caminho de título internacional. Não dá para desperdiçar essa chance. O Flamengo não tem a menor chance de Campeonato Brasileiro, não tem a menor oportunidade mais. E essa consequência é do Rueda colocar em campo aquilo que o Flamengo aparentemente apresenta de melhor. Porque uns podem jogar outra Sul-Americana, outros não podem jogar na Copa do Brasil. Ou seja, ele vai tentando pinçar peças importantes e colocar em campo aquilo que ele considera melhor. O Cuéllar já está de volta nessa partida, na partida passada foi o Márcio Araújo que foi titular, o Rodolfo já volta, o Juan se consolidou como titular absoluto ali no sistema defensivo, não tem mais outra opção, o Juan parar na esquerda e o Rodinei na direita, essa é a formação, com o Rodolfo jogando, o Hever jogando, está poupando algumas coisas para o dia 27, mas o Flamengo pensa na Sul-Americana como campanha longa, campanha de título. Não tirem isso da cabeça. O Flamengo não está desperdiçando a oportunidade de colocar aquilo que tem de melhor, não. Vai para o campo a fim de voltar de Chapecó, até quem sabe com a classificação assegurada, porque a Chapecoense nesse momento é inacreditável, né? Que draga, como afunda a Chapecoense nessa reta decisiva do Campeonato Brasileiro e principalmente dessa Copa Sul-Americana. A Chapecoense, que nós vamos falar muito daqui a pouquinho,
segue sem técnico, tá? Caso você não saiba, demitiram o Eutrópio. Teve alguns técnicos que recusaram o convite, ou pelo menos aquela primeira conversa da Chapecoense. Vamos falar dessa Chape, Paulo Lima, daqui a pouquinho. Vai pensando aí, quem é o seu homem para assumir o gol do Flamengo, tá? Vai pensando, porque o Reinaldo Rueda tá em dúvida, ele não sabe se dá ritmo. A gente vai falar sobre o cara do gol com o campinho do Flamengo já já. Mas vamos com os números. Números do Flamengo na Sul-Americana contra brasileiros. Os números são super positivos ao time rubro-negro. Já foram 45 jogos, 19 vitórias, 17 empates e apenas 9 derrotas. Em disputa de mata-mata, foram 14 no total, se classificou em 9 e foi eliminado em 5. Eu coloquei super positivo, eu vou reduzir. Os números são positivos, mas o Flamengo, pelo menos contra time brasileiro, a Sul-Americana nunca passou das oitavas de final. É a primeira vez que o Flamengo nunca passou. Das oitavas de final. Então o Flamengo hoje começa, ao meu ver, com essa possibilidade de, pela primeira vez e adiante, chegar às quartas, por tudo que o Flamengo tem, por tudo que a Chapecoense passa no momento, né? E o exemplo da Chapecoense com a questão do técnico mostra bem o que um clube de futebol não deve fazer durante uma temporada, né? Ou seja, você começa um projeto com o Wagner Mancini, um projeto de reconstrução, de readaptação, de escolha de elenco, de opção de jogadores, né? Foi montando um time durante todo o período, que a gente aqui não precisa falar de dificuldade, de sofrimento que a Chapecoense passou, e de uma hora para outra o Mancini não serve mais. E aí vem o Eutrópio, e aí se cria a expectativa de se criar um novo ambiente. E esse ambiente não anda, não decola. Mais uma vez se demite. Quem é o técnico hoje no futebol brasileiro que aceitaria trabalhar outubro, novembro, porque dezembro acabou. Dezembro acaba o Campeonato Brasileiro, acaba tudo, né? Acabou o milho, acabou a pipoca, não tem mais. 2 meses, a Chapecoense, ao meu ver, vai ter que ficar com o técnico interino e acho que é o melhor caminho. Pelo menos uma pessoa que faz parte da casa, conhece o grupo, conhece os jogadores, do que apostar num novo nome. Eu acho impossível alguém aceitar. Então, Paulo Lima aposta é o número mais alto aqui para o Flamengo contra um outro brasileiro. Consolida hoje, inclusive, com uma boa vitória. Eu estou aqui sendo otimista demais, não. Pelo menos é a realidade que a gente vai bater 20, então, aqui. Voltando esses números aqui, eu confesso que eu estava buscando aqui os confrontos mais emblemáticos nos últimos anos. Aí lembrei da Libertadores de 2010, né? O Flamengo numa oitava de final na Libertadores eliminou o Corinthians. Mas você está falando de Libertadores. Libertadores, competições internacionais, né? Tá, sim, sim. E aí o Flamengo eliminou o Corinthians. E eu lembro lá nos anos 80, aqueles embates, né? Flamengo e Atlético Mineiro, Flamengo e Grêmio, que muitas vezes se enfrentaram também em Libertadores, né? E o Flamengo é interessante, a gente vê que, no geral, tem esse retrospecto aí, triunfos acima das eliminações. Eu não vou lembrar o adversário, mas nesse ano de Libertadores que você falou que o Flamengo tirou o Corinthians, na etapa seguinte ele foi o eliminado, né? Só fez tirar o Corinthians da Libertadores. Final. Aliás, a última vez, a gente vai mostrar daqui a pouquinho, última vez também que o Flamengo chegou a uma fase de quartas de final em Libertadores. Vamos com mais números. O Flamengo tem um histórico favorável contra a Chapecoense, seu adversário de logo mais. No total foram 7 jogos, Paulo Lima, 5 vitórias do Flamengo, 1 vitória da Chapecoense que aconteceu em 2014, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, e tem um empate nessa conta. Lembra esse jogo aí? Esse 1-0? Esse 1-0 foi com o Vanderlei Luxemburgo, ele assumia o Flamengo naquela época, tirada a confusão, e aí um golzinho daquela bola aérea que o Paulo Vitor se confundiu com o sol, botou na conta da iluminação, mas lembra? E aí a Chape venceu lá na Arena Condá 1-0. Foi a primeira derrota naquele momento do retorno do Luxemburgo no Flamengo. E aí, Paulo Lima, 17 gols a favor do Flamengo e a defesa do Fla sofreu 6 contra a Chape. Olha, e lembra, recentemente a Chape veio até a Arena do Urubu e foi goleada, né? Guerreiro fez 3 gols, fez a festa naquela oportunidade. Era o início da Arena Urubu, era novamente a motivação que o time tinha de jogar num estádio com o seu torcedor, né? Um estádio que, vamos dizer assim, é com a cara do Flamengo. Eu acho, cada vez mais, consolido aqui a minha opinião de que o Flamengo tem tudo para voltar hoje de Chapecó com um resultado que lhe dê tranquilidade para o segundo jogo. Não acho que a Chapecoense tenha força, pode até surpreender, mas o Flamengo é amplo favorito para voltar com uma vitória. Hoje o ambiente, o clima lá em Chapecó, péssimo. A Chapecoense vai se apegar
no que o torcedor criou nessa três jogos sem né? vencer no Brasileiro. E é aquele caldeirão, né? Mas aí mata, acho que vira a chave um pouquinho, o Chapecoense vai se apegar um pouquinho, até no histórico que tem na Mas vou te falar vai também, ter torcedor do Flamengo. Tem Jandrei no gol. Tem Jandrei no gol, que não é bobo. Mas tem torcedor do Flamengo também em Chapecó, ou seja, o estádio hoje tem tudo para estar, né, com um colorido bonito, com uma energia muito boa. Agora, em termos de bola, em termos de qualidade, só se vier alguém lá do espírito Condá que baixe no time da Chapecoense para surpreender. Eu não acredito. Bom, o Flamengo nunca passou na Sul-Americana, né? Nas oitavas? Nas oitavas. Logo eu penso, Paulo Lima, no histórico, que é possível. Chega mais, Paulo Lima. Vamos ver esse time do Flamengo. Nunca passou nas oitavas de final, ô Calheiros, então tudo é possível com esse Flamengo. Ano passado, você lembra, né? Pois Pegou é. o Palestino e foi surpreendido pelo Palestino. Não passou e passou vergonha. Ô, Paulo Lima, a grande dúvida desse time do Flamengo está no gol mais uma vez. Por quê? O Rueda não sabe se ele dá ritmo pro Thiago ou pro Muralha. Ele ainda tem essa dúvida para a Copa do Brasil e está transferindo essa dúvida pro jogo de hoje. Dá ritmo pro Thiago, mas será que é o Thiago, não é o Muralha? O Diego Alves está esperando para jogar também. Como que você resolveria esse problema lá atrás? Olha, na verdade, ele não pode ficar sem o Diego no gol. Eu acho que nesse momento, eu acho que o jogo de hoje tem que ter pra o Diego. Garantir. Um cara que tem experiência, que hoje, como é que se diz assim, um cara que tem nota 10 da torcida do Flamengo, apesar de não ter sido muito exigido, e quando foi exigido até certo ponto participou do jogo normalmente, como goleiro que é. Mas colocar hoje o Muralha, eu não sei. Eu acho que na sequência do Campeonato Brasileiro, eu não vejo o Muralha fora do time. Eu acho que a hora do Flamengo resgatar um pouco do prestígio do Muralha é agora, visando a decisão da Copa do Brasil contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. Porque o Diego não vai poder jogar. Então hoje eu vejo essa formação com a formação ideal, até começando pelo gol. O Flamengo vencendo bem. Esse é o time titular na sua avaliação do Flamengo? Essas peças? Olha, Calheiros, é bem possível que a gente encontrasse aí alguma alternativa, mas com o Everton Ribeiro que não pode jogar, porque... Não, o Everton Ribeiro pode jogar. Não, eu sei, mas eu digo assim, já está pensando no time... Ele não coloca com o Diego Ele está pensando no time da Copa do Brasil, então ele está tentando... O Rodolfo e o Diego Alves na Copa do Brasil, eles não podem jogar. Perfeito, mas é um sistema defensivo, né? É um sistema defensivo que não muda muito, né? O que muda lá é o Diego. Então, ou se joga o Rodolfo, como eu já falei aqui, o Juan, eu acho que é titular absoluto com ele, ele vai ter que esquentar a cabeça aí para tirar o Hever ou o Rodolfo. Eu acho que dificilmente essa dupla será titular na decisão contra o Cruzeiro, até porque o Rodolfo não joga, vai ter que jogar o Hever, não tem a menor dúvida disso. Mas acho que dá para, com esse time aí, eu diria que é a melhor formação que hoje o Rueda tem, né? Surpreendentemente, o Pará se adaptou na lateral esquerda, já jogou nessa função em outros clubes. Campeão da América pelo Santos, exatamente. Com o Penharol jogando do lado esquerdo. E o Rodinei, que não é a menina dos olhos do Rueda, mas vem fazendo uma boa função, até porque, né, opção ele pode tentar de uma maneira ou de outra para ajustar o time. Mas o Flamengo que tem hoje em campo é considerado o melhor time realmente, não vejo muita alternativa não. A gente tem aí o Paulo Guerreiro que está precisando novamente reencontrar o seu bom futebol, joga bem no Peru e não cresce no Flamengo, mas hoje tem tudo para decolar. Eu fico realmente, eu fico pensando se essa formação ideal, que é justamente na Sul-Americana, que ele tem todos os jogadores inscritos, né? Então ele pode mandar a campo aquele time que ele pensa do Flamengo nesse momento com esses jogadores. Mas claro, a gente tem que pesar a decisão do dia 27 da Copa do Brasil. E ele claro. Tem que rodar goleiro. Eu não sei, eu acho que o Diego Alves hoje vai ficar no banco. Eu acho legal ele colocar o Rodolfo nesse jogo, porque se a gente parar pra pensar, o Rodolfo tá fazendo a pré-temporada, a temporada dele agora, né? A pré-temporada. O Rodolfo é um cara que tava parado, chegou no Flamengo, já não pode estar numa competição, no Campeonato Brasileiro ainda precisa de ritmo. Aí sentiu quando chegou, então Rodolfo ali é bacana e Diego Alves, eu tô contigo, eu Calheiros. Acho que nessa tese do Calheiros, que você também está concordando com o Calheiros, eu acho que se ele colocar hoje qualquer um dos dois, o Thiago ou o Muralha, aí a gente já vai ter quem será o goleiro do Flamengo na Copa do Brasil. Porque ele vai ter o jogo de hoje, ele vai ter o jogo da próxima quarta-feira. Eu acho que o Diego Alves ele vai segurar para o Campeonato Brasileiro e acho que nesses dois mata-matas da Chapecoense, são os dois confrontos antes da decisão contra o Cruzeiro. Pergunta. Eu acho que vai com o goleiro. Pergunta. O goleiro da Copa do Brasil. O goleiro da Copa do Brasil foi o Thiago. O Thiago falhou. Se o Thiago assumir o gol hoje e não pintar bem, vamos bater na madeira, tá, gente? Tô se secando, não. O Thiago não foi bem. Você queimou um goleiro.
com que confiança ele vai para a grande decisão da Copa do Brasil. Na verdade, o Thiago já está, né, desgastado. Então, ele já sofreu a pressão daquele jogo. Olha, não é fácil a missão do Rueda, não é queira ou fácil. não queira, acho que o Thiago tem futuro, mas se você imaginar numa decisão como essa, resgatar um pouco da autoestima do Muralha. Apesar da torcida do Flamengo ser totalmente contra a volta do Muralha, as pesquisas indicam isso, a opinião do torcedor do Flamengo é contra o Muralha, mas o jogo é para um cara com um pouco mais de bagagem, com um pouco mais de rodagem. É uma decisão importante. E hoje seria exatamente um aperitivo para colocar em campo. Eu não acredito, eu acho que ele vai de Diego Alves. Eu não acho que Muralha na Sul-Americana e Thiago na Copa do Brasil. Pronto. Eu não sei, aí vai ficar uma salada. 3 goleiros. E o Diego no Campeonato Brasileiro resolveu. Aí o Flamengo não tem goleiro. Olha só, o que a gente sabe é que o Flamengo, a gente tem falado isso aqui, a gente tem batido nessa tecla. O Flamengo é muito grande, é muito gigante para ter um título de Libertadores lá em 1981 e o último título internacional apenas em 99. Comembol. E o Flamengo precisa, é Mercosul, né? Ainda, chamada de Mercosul, Flamengo e Palmeiras. Paulo Lima, vamos botar uma linha do tempo aqui que realmente mostra e ilustra isso que eu estou falando. Essa diretoria tem investido exatamente para isso, né? Para crescer. Se não for esse ano, no ano que vem, mas esse ano seria o ano para tentar dar uma decolada no título não internacional. pode adiar, né? Não pode adiar. O Flamengo tem participado de edições de Libertadores. Vamos chegar para trás aqui, ó, Paulo. Você falou 99 foi o último título. Juan estava nesse time, né? Juan estava nesse Juan, título, que ainda exatamente. Joga hoje. E o Juan estava aqui também, em 2001, quando foi vice-campeão, perdendo o título para o São Lourenço. Né? Decidiu o título contra o São Lourenço e aí lá na Argentina acabou fracassando o Flamengo na decisão. Mas olha só, Lívia, esse histórico aí, ó. E que sequência negativa. Libertadores 2002 parou na fase de grupos. Aí em 2003 na Sul-Americana, na primeira fase. Na primeira fase também em 2004 na Sul-Americana. Aí em 2007 ainda conseguiu chegar a oitavas de final, 2008 também. Mas é sempre muito cedo quando o Flamengo dá adeus às competições, Paulo Lima. É primeira fase ou é quartas de final? Como nós já citamos aqui, o Flamengo nunca passou das oitavas da Sul-Americana. Olha, nesse século, você tem lá em 2010 o melhor retrospecto, que é uma quarta de final. Exatamente. Que está abaixo ainda da grandeza do Flamengo. As últimas 3 Libertadores, o Flamengo parou na fase de grupos, pra gente ter uma ideia. Esse ano, ele chegou a ser líder no último jogo, líder no grupo, e por conta de um golzinho de líder, ele foi eliminado na Libertadores. E lembrar que nos últimos anos de Campeonato Brasileiro, o Flamengo dificilmente chegava, inclusive, no G4, né? Pois é. Vinha numa fase de decadência, inclusive no Campeonato Brasileiro, brigando em alguns momentos até naquela velha crise do Luxemburgo, né? Vamos sair da confusão, vamos sair lá do rebaixamento. Mas a diretoria fez um trabalho, fez um projeto, investiu alto, né? Trouxe agora um técnico de capacidade, não que o Zé Ricardo não tivesse condições de chegar a esse título, mas montou elenco para brigar na ponta de cima da tabela. Ficou muito fora, precoce, eliminado da Copa da Libertadores. Ninguém imaginava, mas acontece, e foi o que aconteceu. E por isso que eu acho que o foco do Flamengo tem a Copa do Brasil no próximo dia 27, mas o foco do Flamengo numa competição internacional é essa Sul-Americana. Isso aí é ponto pacífico. O Flamengo não vai abrir mão de jogar com o que tem de melhor na Sul-Americana. E com detalhe, né, Calheiros? Foi campeão em 2009, campeão brasileiro, mas de lá pra cá, só campeonato carioca, né? É verdade. Não teve mais brasileiro, não teve uma disputa teve internacional. 2013, Copa teve do Brasil. a Copa do Brasil em 2013. E para aí, é pouco. E pouco. Esse cenário aqui chama atenção nesse século aí, realmente. O Flamengo não tem um retrospecto legal em competições sul-americanas. Tem a chance, mais uma vez, de mudar esse retrospecto. Com um título que, olha, seria muito importante para o Flamengo, um título de Sul-Americana, porque no ano que vem traria ao clube exposição numa Copa Suruga no Japão, colocaria o time com uma vaga na Libertadores, quer dizer, e um título internacional, né, gente? A gente poderia acompanhar notícias do Flamengo, a repercussão desse título em vários cantos do mundo. Para o Flamengo, que está com essa preocupação também de expandir sua marca mundo afora, quer dizer, o momento interessantíssimo é esse. Com um técnico que tem um nome forte nessas competições e já no mercado internacional. Bom, esse é o lado do Flamengo, a realidade do Flamengo até o momento. E no lado da Chapecoense, hein? A Chape, olha, está com a chapa quente. Depois de demitir o técnico Vinícius Eutrópio,